Vamos ler Marcos, capítulo 16. Marcos, capítulo 16, a partir do versículo 1 eu vou ler. Marcos, capítulo 16, a partir do versículo 1 eu vou ler. Marcos, capítulo 16, versículo 1. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis, buscai a Jesus o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Lá o vereis como ele vos disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro e de medo. Nada disseram a ninguém. Havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. E partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Depois disto, manifestou-se em outra forma a 2 deles que estavam de caminho para o campo. E indo eles o anunciaram aos demais, mas também a estes 2 eles não deram crédito. Nós lemos até o versículo 13. Ontem choveu um pouco e hoje de madrugada eu estava preocupado, mas eu vi que parou de chover e o tempo ficou muito bom. Depois que acabou o culto de madrugada e eu vim nesse culto de manhã e tá muito bom o tempo. Por isso a gente está com uma Páscoa muito ensolarada. Assim o nosso coração também. O nosso coração tem que ficar claro, ficar limpo e não pesado. Ia ser muito bom se o nosso coração ficasse assim. Quando a gente lê a Bíblia, as pessoas da época de Jesus, eu acho que eles tiveram uma vida muito mais simples do que nós. Naquele tempo, eles não tinham telefone celular, não tinham KakaoTalk. Hoje em dia, as pessoas... Satanás faz com que as pessoas não vão para diante de Deus e assim tornam o mundo, todas as coisas complicadas. Então a gente pode se encontrar com Jesus Cristo dentro do nosso coração. Mas todo tempo, momento que a gente pode se encontrar com Jesus Cristo, Satanás rouba. A vida com a minha mãe, a vida com a minha esposa. E quando eu vejo a vida da minha mãe, a vida da minha esposa e a vida da minha nora, é bem diferente. Quando eu vejo a minha mãe, quando eu vi a minha mãe antigamente, ela carregava um balde de água na cabeça e trazia até a cozinha e colocava numa bacia bem grande da cozinha, né? E aí ela lavava o rosto e fazia o arroz, lavava o arroz e fazia o arroz. Mas a minha esposa, ela tem torneira, ela tem máquina de arroz, tem forno, tem geladeira. E também tem a máquina de fazer café. Mas a minha esposa, ela é tão ocupada, a missionária, ela é tão ocupada, muito, muito ocupadíssima. A minha mãe, ela tinha muita coisa para fazer também, mas Satanás,
ele faz com que o nosso pensamento fique muito complicado e faz com que muitas coisas roubem o nosso coração. E não deixa um espaço para que Jesus Cristo possa permanecer no nosso coração. E a gente escuta a palavra domingo uma vez por semana ou uma hora. Aí depois a gente já atende o telefone. Ai, meu Deus, e tá tudo complicado de novo, já esquecemos toda a palavra. Então se tornou numa época muito difícil da gente poder escutar a palavra. Há 2000 anos não tinha televisão, não tinha máquina de lavar, não tinha televisão. Porque era assim. Eu acho que a vida era bem simples, mas elas viverem com preocupações, viver com tristezas, viver com dificuldade, viver com medo, eu acho que elas não compreenderiam a vida dessa forma. Em Marcos capítulo 16, quando a gente vê essa palavra, tem que sair que tipo de palavra aqui? Está escrito aqui, né? Quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? É esse tipo de preocupação. O pensamento de medo, o pensamento de preocupação. Esses tipos de corações, na época de Jesus, qual foi o momento em que esse tipo de pensamento entrou no coração das pessoas? E preencheu o coração das pessoas com esses tipos de preocupações. Hoje de manhã o pastor Park Yong-ju, ele testemunhou o quê? Quando ele estava em Manhattan, Nova York, eles queriam alugar uma nova igreja e ele ficava frequentando toda segunda, terça, quarta, quinta na casa dos irmãos, aí se reunia, encontrava nova pessoa e pregava para essas pessoas. E hoje, nessa época que a gente tem boas igrejas, ainda a gente tem preocupações, tem coisas que a gente fica pensando. Então, hoje também tem pessoas que estão com preocupações. Eu não sei se é porque não conseguiu resolver a preocupação de ontem, mas ainda estão com a testa franzidas. E na época que Jesus Cristo ressuscitou, o anjo falou que ele ressuscitou, escutou Maria e Marta falando que ele ressuscitou. Então as pessoas tinham que ficar felizes, alegres, as pessoas tinham que ficar tão felizes, mas as pessoas choraram, se preocuparam. Quando a gente vê a Bíblia, ela expressou de uma forma muito interessante o coração das pessoas. Jesus Cristo ressuscitou. Mas aquela ressurreição que entrou no coração das pessoas, mesmo dizendo que Jesus Cristo ressuscitou, não é que isso vai entrar no coração das pessoas. Mesmo dizendo que Jesus Cristo está vivo, mas no coração das pessoas, até entrar a ressurreição de Cristo, vindo muitos obstáculos, a gente pode ver que depois disso veio a ressurreição de Cristo no coração de muitas pessoas. Quando Jesus Cristo estava vivo, ele foi crucificado na cruz e depois de 3 dias ele vai ressuscitar. Quando Jesus Cristo estava aqui na terra, ele falou várias vezes isso. Que o Filho do Homem seria crucificado e depois de 3 dias ele ressuscitaria. Então o importante é que ele falou isso várias vezes. Mas isso não entrou no coração das pessoas como fé, só entrou pelo ouvido, não restou no coração das pessoas. Se antes Jesus Cristo morrer na cruz, estando com os discípulos, ele falou: o Filho do Homem vai ser vendido e depois vai morrer na cruz e depois de 3 dias ele vai ressuscitar. Então entrou até o ouvido das pessoas. Mas para entrar no coração das pessoas, não, que Jesus Cristo vai morrer, para que ele vai ser crucificado? Então as pessoas rejeitavam essa palavra. Jesus Cristo está falando de novo isso.
Ai, se a gente vendeu tudo e seguiu a Jesus, então se Jesus morrer, o que vai ser da gente? Ai, por que ele não fala uma coisa boa? Por que ele fica falando que vai ser crucificado? Então, as pessoas estavam rejeitando, estavam empurrando a palavra de Jesus para fora do coração. Então, indo para o hospital Hanya, por mais que você tire raio-x do coração da pessoa, a gente não vê a ressurreição dentro do coração das pessoas. Porque Satanás enganou e não tem. Nesse coração só tem preocupação, medo, tristeza, sofrimento. Só tem método, caminho, só tem cobiça. Então, por mais que a gente procure dentro desse coração, o coração de que Jesus Cristo ressuscitar não estava em nenhum pedaço do coração daqueles discípulos. Se eles tivessem aceitado a palavra de Jesus Cristo, que ele ia ressuscitar depois de 3 dias, se tivesse no coração deles, Jesus Cristo morreu na cruz mesmo. Então como ele falou, aconteceu. Então daqui a 3 dias ele vai ressuscitar. Então, vamos ver. Que horas são agora? Vamos esperar. Vamos ficar do lado do túmulo. Vamos lá com uma velhinha, deixar aceso. Vamos comer um hambúrguer, esperando pela ressurreição dele. Então, os discípulos seriam feitos assim, se acreditassem. Mas não tinha sobrado nenhuma palavra de Jesus no coração dos discípulos. Então, dentro da nossa vida, se a gente tem problema, o que é o problema? Qual é o problema? Não ter dinheiro? Não ter um bom emprego? Não ter uma boa casa? Não ter um bom carro? Não ter filho? Tá doente e não tem remédio para essa doença? Não ter esposa? Não ter marido? Isso é problema? Lendo o livro de Gênesis, capítulo 2, tendo acabado todo o exército dos céus e da terra, assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército, e havendo Deus terminado no 7º dia a sua obra, tinha só o quê? Só tinha névoa, só tinha neblina, não tinha nada nessa terra. Quando a gente lê em Gênesis capítulo 2, sabe o que é surpreendente? Não tinha nada. Mas tendo a palavra de Deus, todas as coisas foram formadas. Se a palavra de Deus estiver viva dentro dos seus corações, assim como ele criou os céus e a terra com a palavra dele, se a palavra de Deus estiver no seu coração, você vai poder ficar feliz com um relógio, você vai poder ficar feliz com um copo, você vai ficar feliz só de poder ler a Bíblia, mesmo que você não tenha nada, você vai poder ser feliz, mesmo que você não tenha nada, você vai poder se alegrar, você vai poder ficar feliz. Mas nós colocamos muitas coisas dentro do nosso coração. Colocamos e colocamos e colocamos e colocamos. Enchemos o nosso coração com muitas coisas. E o surpreendente é que tem um guarda no nosso coração. E quando a palavra de Deus quer entrar, ele bloqueia essa entrada. Tanto para os judeus, escribas, fariseus, sacerdotes, não só para eles, mas aos discípulos, aos irmãos que seguiram a Jesus Cristo. A palavra de Jesus não estava guardada no coração deles. A palavra de que Jesus morreria e ressuscitaria depois de 3 dias não estava vivo dentro do coração deles. Se a palavra de Jesus estivesse viva dentro do coração dos discípulos, se aquela palavra de Jesus, eu vou morrer e depois de 3 dias eu vou ressuscitar, estivesse viva no coração deles, eles teriam se alegrado com a morte de Jesus Cristo na cruz. E eles iam fazer uma faixa, estamos esperando pela ressurreição de Jesus Cristo. Porque Jesus é aquele que cumpre a promessa. E ele vai ressuscitar depois de 3 dias.
Jesus que foi, ele foi pro túmulo depois da morte. Esperei por toda a madrugada. Jesus, o meu Senhor. Jesus esperou pela madrugada e nós esperamos desde ontem à noite. Então teria sido assim um encontro de Jesus com os discípulos, se eles acreditassem que Jesus ressuscitaria. Mas a preocupação que nós temos no nosso coração, o pecado que nós temos no coração, a cobiça, o medo. A palavra de Jesus já expulsou todas essas coisas. Mas é que nós não conseguimos aceitar isso. Uma vez, um amigo do meu pai, ele foi internado porque ele estava com pressão alta. E como ele era muito amigo do meu pai, eu tive que visitar minha cidade natal e eu fui visitá-lo no hospital. Ah, você veio, senta aqui. Sim, e como é que está o senhor, a sua saúde? Ah, eu tô com esse grande problema. Por quê? Sabe, essa pressão alta, disseram que eu não posso ter preocupação, mas eu tô preocupada porque eu tenho essa preocupação. A preocupação, você não pode, pressão alta, você não pode ter preocupação. Mas então como é que eu vou viver se eu não tiver preocupação? Ele não conseguia expulsar essa preocupação do coração. Ele não conseguia expulsar o medo. Mas o surpreendente dessa palavra, quando alguém se depara com um problema, se a palavra entrar e tomar lugar, então a partir desse momento a palavra vai governar e vai conduzir esse coração. Isso é incrível. A gente leu Marcos capítulo 16, versículo 1 a 13. Eles escutando que Jesus Cristo ia ressuscitar, escutaram que Jesus Cristo ressuscitou. Eles escutaram que Jesus Cristo ressuscitou. Mas mesmo assim, a preocupação não foi embora deles. O medo não foi embora deles. A tristeza não foi embora deles. Eles ainda estavam sentando e chorando. Por quê? Sentado e chorando. Porque a palavra não conseguiu entrar no coração deles. Uma vez Jesus Cristo foi para o tanque de Betesda. E estava deitado ali um enfermo havia 38 anos. Pessoal, hoje de manhã, nós todos, da mesma forma, se tirarmos um raio-x daquele enfermo havia 38 anos, vamos ver o que havia no coração dele. No coração do enfermo havia 38 anos, o que tinha no coração dele? Ai, o meu pai faleceu cedo. Ai, eu era tão feliz quando eu tinha minha mãe. Ai, os meus irmãos todos partiram de mim. Ai, o que eu vou comer hoje? Ai, ia ser tão bom se eu pudesse andar. Ai, eu não posso andar. Ai, se a minha perna se movesse um pouco. Ai, por que minha perna tá tão dura? Entrando no coração da enferma havia 38 anos, tirando o raio-x desse coração. Ele tinha o coração, eu não posso andar, eu não posso trabalhar, eu não tenho paz, eu não tenho dinheiro, eu tenho dificuldade, eu tenho que me preocupar, o que eu vou comer no almoço. Esses tipos de preocupações estavam enchendo por completo o coração daquele enfermo. E o surpreendente é que Jesus Cristo foi até ele. E ele não falou assim, levanta-te, toma teu leito e anda. Não, ele começou a puxar assunto com esse enfermo. Ele se aproximou do enfermo e falou o quê? Ele se aproximou do enfermo e falou. O que ele falou? Ele se aproximando do enfermo. Ele foi bem pertinho do enfermo que estava deitado. Queres ser curado? Será que ele falou assim? Ele falou, queres ser curado? Eu acho que ele se agachou, né, assim.
Qual que vocês combina mais com Jesus? Quer ser curado? Ou se não querem ser curado? Qual vocês acham que combina mais? Com certeza, eu acho que a segunda opção é mais perto do homem, né? Embora a gente não saiba, embora a gente não tenha visto, mas a gente pensa que foi assim, né? Quer ser curado? Jesus Cristo falou. Quer ser curado? Quer ser curado? Então, Jesus Cristo tirou o que havia dentro do coração desse enfermo. Quer ser curado? Quando esse enfermo escutou essa palavra, eu fiquei doente. E ele começou a pensar todos aqueles problemas que ele teve quando doente. Porque eu fiquei doente, eu não consigo andar, não consigo me movimentar, eu tenho que ficar deitado. E um monte de sofrimento, como se fosse uma catarata, começou a fluir, a jorrar do coração dele. E aí ele falou, Senhor, quando a água se move, não há ninguém que me ponha no tanque, pois antes de mim desce outro. Jesus Cristo entrou nesse coração. Eu não consigo andar, não tem ninguém que me coloque no tanque, eu não tenho pais, eu não tenho irmãos, eu não tenho esposa, eu não tenho amigos, eu não tenho familiares. Então é isso que ele está falando. Mas Jesus Cristo falou o quê? Aquilo que tinha dentro do coração daquele enfermo, ele expulsou tudo aquilo. Eu não consigo andar, a minha perna está ressequida, eu estou doente, eu não consigo erguer a minha coluna, eu não consigo me levantar, eu não consigo andar. O coração dele estava cheio disso. Mas uma palavra de Jesus entrando no coração dele, levanta-te, toma o teu leito e anda. Quando aquele enfermo escutou essa palavra, por um curto momento, veio uma rejeição. Como assim? Eu me levantar, andar? Não, isso não faz sentido. Não consigo entender. Não. Se eu continuar assim, então o coração dele estava rejeitando, estava empurrando. O coração de Jesus, a palavra de Jesus foi empurrando e entrou no coração dele. E quando entrou a palavra de Jesus no coração dele, aquela palavra, o coração que tinha no enfermo, eu não consigo andar, a minha perna é ressequida, não tem ninguém que me coloque no tanque, eu não tenho familiares, eu tô com dor na coluna, não dá. Esse coração foi todo expulso. E assim, esse enfermo, sempre que ele queria se levantar, ele tinha um pensamento de que ele não poderia estender seu pé. Sempre que ele queria andar, eu não consigo. Ele sempre teve esse tipo de pensamento. Ele não conseguia se movimentar. Na nossa igreja tem muitos pastores. Os pastores. Porque eu sou pastor, eu sei muito bem disso, né? Quando eu estava em Padong, em Daegu, tinha um irmão. Então, eu andava com esse irmão, pregando com ele, comendo com ele, convivendo com ele. E um dia, eu ensinei para esse irmão como pregar o evangelho. Eu ensinei assim, com toda sinceridade. E andando com ele, eu pregava o evangelho. E quando a pessoa estava quase para receber a salvação, eu falava para o irmão, agora, a partir de agora, você prega. E aí esse irmão pregava e aquela pessoa recebia a salvação. O irmão ficava tão feliz com isso.
E aí, quando a gente ia pregar, eu ia de novo, pregava, aí eu pregava 3/4 do evangelho, aí eu falava, irmão, agora você prega. Aí ele pregava e a pessoa recebia a salvação. E depois eu ia, pregava o evangelho, aí eu preguei metade do evangelho. Eu falei, irmão, agora você prega. Aí depois eu preguei 1/3, eu falei, prega você a partir de agora. Aí depois eu só puxei o assunto e falei, agora você prega. Aí depois eu falei, agora você começa e você prega até o final. E através desse irmão, muitas pessoas começaram a receber a salvação. No começo, a maioria das pessoas da nossa igreja, fui eu que preguei e recebeu a salvação. Depois começou, 15% das pessoas da nossa igreja foi aquele irmão que pregou, aí depois 20%, e depois, as pessoas que eu preguei recebeu a salvação, e que aquele irmão pregou e recebeu a salvação, estava maior número do que aquele irmão pregou, do que eu preguei. Mas chegando num certo ponto, parou de surgir uma pessoa sequer que recebesse a salvação através dele. Não começou a surgir mais ninguém que recebia a salvação através dele. Os pastores da nossa missão. Tem pastores que partem da nossa missão. Motivos, há muitos, por causa disso, por causa daquilo, por causa daquele outro. Tem muitos motivos. Mas existe um motivo só. Na verdade, porque prega o evangelho, mas não surge o trabalho da salvação nas pessoas. Então, se as pessoas escutarem o evangelho e receberem a salvação, por mais que eu bata e expulse essas pessoas nunca vão partir da igreja. Mas por que acontece isso? Se o coração fica cheio de Jesus Cristo, se eu pregar a palavra com o coração de Jesus Cristo, então vai surgir o mesmo poder que eu pregar, que Jesus Cristo pregar. Não tem muitas oportunidades assim, tá? Eu vou falar de novo. Escutem direito. Mesmo que seja eu que esteja falando, mas se eu estiver falando com o mesmo coração de Jesus Cristo, e eu falar a palavra de Jesus Cristo, então vai surgir o mesmo poder de Jesus Cristo. Sim, é amém. Digam amém, pessoal. Mas não com o coração de Jesus Cristo, uma palavra parecida. Mas com um coração diferente do de Jesus. Se eu falar isso, será que vai surgir o trabalho do evangelho? Não. Levanta-te, toma o teu leito e anda. Jesus Cristo falou, levanta-te, toma o teu leito e anda. Então, porque ele vai poder levantar e andar, é que Jesus Cristo falou, então posso me levantar e andar. Então, se você tiver esse tipo de coração, você vai poder se levantar e andar, porque a palavra está viva dentro desse coração. Mas dentro do coração do enfermo, eu tô doente, minha perna tá ressequida, minha coluna tá dura, eu não tenho familiares, eu não tenho pais, o que eu vou comer? Porque o coração dele estava cheio disso. Levanta-te, toma o teu leito e anda. Quando ele escutou essa palavra, se essa palavra entrar e tomar lugar nesse coração, no momento em que a palavra tomar lugar nesse coração, eu não posso andar. Então, vai embora o coração dele, amém? Eu não posso andar, vai embora esse coração, meu coração. Eu não consigo, eu não posso, não dá. Todo esse coração vai embora. E somente vai restar aqui coração. Somente o coração de Jesus Cristo, a palavra de Jesus Cristo vai poder tomar lugar nesse coração. Então, essa palavra vai me dar um coração para eu poder me levantar. E quando eu me levantar, vai surgir o poder e o trabalho de Deus. Entenderam? Os pastores.
eu estava pregando em tal igreja, surgiram 10, 20, 30 irmãos agora. Então o coração começa a ficar um pouco arrogante. Fica com o coração de Jesus Cristo. Fica sem o coração de Jesus Cristo. Eu tô conseguindo. É só fazer assim que dá. Tá recebendo salvação. Tá indo bem. Então surge esse coração arrogante. Então, porque eu estou fazendo assim que está acontecendo assim, então surge o quê? Meu método. Já não quer mais, já se afasta do coração de Jesus Cristo. E aí já não surge mais o trabalho da salvação nessa igreja. Então o que tem que fazer? Se eu fizer, dá certo, tem que jogar fora esse tipo de coração e tem que aceitar a palavra de Jesus. Então, o que acontece? Mas não vem a palavra de Jesus e fica, mas como eu fiz e consegui, e tento, não dá, tento, não dá, tento, não dá. Agora eu vou tentar, vou fazer. Não deu, não deu. E aí depois surge que coração? Eu não consigo. Não, eu não consigo. Não, eu não consigo. Então esse coração acaba dominando essa pessoa. Então começa a surgir que coração? Não, eu não consigo. E realmente não dá, porque acontece conforme essa fé, não dá. E aí arruma as malas e desiste de pregar e vai embora. E no coração dessas pessoas, se entrar a palavra de Deus, se expulsar todo o meu próprio coração e o coração de Jesus, a palavra de Jesus toma conta do meu coração, então começa a surgir o trabalho dele. Então, quando Jesus Cristo falou sobre a morte dele e a ressurreição, ele frequentemente falou antes de morrer, o Filho do Homem vai ser vendido, vai ser crucificado na cruz e depois de 3 dias ele vai ressuscitar. Quando os discípulos escutaram essa palavra, quando essa palavra queria entrar no coração deles, como Jesus Cristo que morreu vai ressuscitar depois de 3 dias? O coração dele empurrou essa palavra de Jesus para fora. Eu joguei todas as minhas coisas, eu abandonei. Como é que Jesus Cristo pode dizer que ele vai morrer? Porque esse coração fica expulsando a palavra de Jesus. Aquela palavra de que o Filho do Homem seria vendido e morreria e depois de 3 dias ressuscitaria. Então os discípulos estavam expulsando essa palavra do coração deles. Um dia eu li 1 Pedro, capítulo 1. E está escrito que: pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Então, a palavra de Deus é uma serpente, é uma semente. Então, a abóbora, quando ela vai dar o fruto, o incrível é que quando vem o macho da abóbora, ela dá uma flor e aí ela dá um mel, essa flor, e daí vem como é que chama? Vem a abelha, mas a abelha vem com pólen, e daí ela traz o pólen, e daí ela frutifica. Isso é incrível. Eu estudei isso quando eu estava no primário. O meu pai, a gente tinha um pátio bem amplo na nossa casa, a gente plantou pimenta, a gente plantou berinjela, também abóbora. E quando a gente era criança, meu pai, ele cavou bem profundo. E aí, algumas pessoas caíram dentro desse buraco que ele cavou para plantar. E a gente teve um grande sofrimento por causa disso. E a gente pegava essa planta da abóbora, quebrava e tinha mel no meio, ficava chupando. Era tão bom. E a gente pegava também, quando a gente era criança, a gente pegava... como é que chama aquilo que ilumina a bundinha ali? Vagalume, e iluminava mesmo. E se o pólen não entrar na flor da abóbora macho, então não vai frutificar, vai secar e vai morrer. E no dia que chove e que não tem abelha para trazer o pólen,
Então, então, assim vai surgir a abóbora. Quando vem o pólen do macho. Assim também, se a palavra de Deus entrar no nosso coração e tomar lugar no nosso coração, a gente vai poder frutificar os preciosos frutos de Deus do nosso coração. Mas, dentro do nosso coração, a gente fica rejeitando que o pólen possa entrar. E fica cheio de pensamentos tolos e insensatos. Como Jesus Cristo vai ressuscitar? Isso não faz sentido. Era bom se Jesus Cristo continuasse com a gente. Se não tem pão, Ele podia multiplicar. Se não tem lugar para dormir, Ele podia providenciar para a gente. Ele ressuscitar as pessoas que morreram. Se Jesus Cristo morrer, o que vai acontecer com a gente? Então ficou rejeitando a palavra de Jesus Cristo. As preocupações dele rejeitaram a palavra de Jesus. E agora, dentro dos discípulos, só tinha um pensamento que Satanás lhes deu. A palavra de Jesus não conseguia tomar lugar no coração deles. Então, veio o dia da ressurreição de Jesus Cristo. E realmente, Jesus Cristo ressuscitou depois de 3 dias. E ele abriu o túmulo e saiu. Mas as pessoas viram isso. E as pessoas falaram para os outros. Mas no coração delas, a ressurreição não entrou. Eles não aceitaram a ressurreição no coração. Eles não aceitaram o Jesus Cristo que ressuscitou no coração dele. Por isso que eles continuaram na tristeza, sofrimento, decepção, desesperança e tristeza. Estava cheio disso no coração deles. Quando eu me encontro com as pessoas e falo com elas, dentro do coração das pessoas tem muitas coisas complicadas. Hoje em dia, os coreanos, as crianças, elas não conseguem sair do vício do jogo do videogame, do computador. Hoje em dia, os jovens são assim. E hoje em dia, até há muitas senhoras viciadas em jogos. Não é mentira, é verdade. Tem um monte de senhora com mais de 50 anos viciadas em jogo. Eu ainda não escutei que uma pessoa de 80 anos esteja viciado, mas as pessoas com mais de 50 anos, tem muitos homens e mulheres viciados em jogo. Sabe por que cai facilmente nesse vício? Os coreanos, eles são muito maus. Quando você vive só na Coreia, você não sabe disso. Se você for para a África, você sente isso na hora. Na África, qualquer coisa que você falar com qualquer pessoa, você pode falar tranquilamente. Mas quando você fala com um coreano, você fica já tenso. Por quê? Depois volta outra coisa, depois falam outra coisa. Porque as pessoas são muito espertas. Você começa a evitar se encontrar com as pessoas, você começa a ficar com medo, porque você fala uma coisa e por trás eles criam uma outra história em cima disso, e por causa do seu erro começam a falar um monte de coisa, e aí porque as pessoas começam a te cutucar como se fosse um garfo. E assim começou a se tornar difícil conversar os coreanos entre os coreanos. As pessoas começaram a ter fardo de se encontrar com outras pessoas. Então, se possível, vocês se encontrem com as pessoas e conversem no ônibus, vindo de Seul até Busan. As pessoas sentam do lado de uma pessoa e não conversam nada. É difícil as pessoas se encontrarem e conversar. É esse tamanho de fardo que as pessoas têm. Há muitos filhos que não conversam com seus pais. Entre os casais também. Porque eles se acham muito espertos, eles acham que é melhor nem falar. O marido com a esposa e a esposa com o marido. Há muitos casais assim. Por isso. Tem que ficar jogando joguinho. Vai fazer o quê da vida? Tem que jogar o jogo de computador.
Pessoal, dentro do nosso coração tem o meu desejo, tem a reclamação, tem murmuração. Até na época de Jesus Cristo foi assim. Onde a mulher foi surpreendida em adultério. E as pessoas ficaram tão felizes. Ah, vamos apedrejar essa mulher. E as pessoas que estavam ocupadas vieram, as pessoas que estavam desocupadas vieram. Todo mundo veio com uma pedra na mão. Por quê? Porque elas são ruins. Então, quando elas veem que... Obrigada. Quando existe um erro nas outras pessoas, elas ficam felizes. Quando vê uma pessoa mais infeliz do que ela, quando elas veem uma pessoa pior do que ela, elas ficam seguindo com uma pedra para poder apedrejar essa pessoa. Então Jesus Cristo falou o quê? Quem dentre vós estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Não tinha ninguém que podia apedrejá-la. Então a gente quer julgar as pessoas, a gente quer que as pessoas se deem mal, a gente fica feliz quando as pessoas se dão mal. Então o coração daquelas pessoas estava cheio disso. Então, procurando um defeito do outro. Não escutam o que as pessoas fizeram bem, mas o que os defeitos, os erros, a fraqueza das outras pessoas. Nossa, isso passa assim tão bem de boca para boca. Na caverna. Pessoal, então os pensamentos maus está cheio o coração do homem. Então por isso que a palavra de Deus não pode entrar no coração da pessoa. Por isso, pessoal, Jesus Cristo, ele falou que ele ia ressuscitar. Vamos ver aqui no versículo 9. Havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. E partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Então, essas pessoas tinha 2 tipos de pensamento. Jesus Cristo morreu e Jesus Cristo ressuscitou. Então, o coração de que Jesus Cristo morreu estava preenchendo o coração deles, estava cheio o coração deles. Mas o coração de que Jesus Cristo, ele ressuscitou, queria entrar no coração deles, mas não podia entrar. Maria Madalena viu que Jesus Cristo, ele ressuscitou, mesmo Jesus Cristo tendo falado. Mas mesmo aqueles companheiros, eles não acreditaram e ficaram tristes e choravam. Se vocês puderem aceitar nos seus corações que Jesus Cristo, ele ressuscitou, então pararia de chorar. Se eles tivessem aceitado que Jesus Cristo ressuscitou, então eles teriam terminado com a tristeza. Se vocês, hoje de manhã, que estão reunidos aqui, independente de quem seja, se a palavra de Jesus for aceita no seu coração, independente de que preocupação que você tenha, toda essa preocupação não vai mais poder ficar no seu coração se você aceitar a palavra dele. Por que vocês estão com preocupação? Por que vocês estão com tristeza? Por que vocês estão com ódio? Porque surge a maldade, porque a lasciva, egoísta, pensamentos egoístas estão perturbando o meu coração. O pensamento de que eu não posso expor isso. O pensamento de que eu não posso xingar as pessoas. Por que continuamente está dentro de mim me perturbando? Porque você não aceitou a palavra de Jesus Cristo no seu coração, que surge esse tipo de coração. A palavra de Jesus. Quando a palavra de Jesus entrar nos seus corações... há muito tempo atrás, eu estava com uma dor de estômago e eu estava sofrendo de úlcera.
e lendo a palavra de Marcos capítulo 11, versículo 24, tudo quanto em oração pedir, diz, crede que recebeste, assim será convosco. Aceitando essa palavra, eu acreditei, eu aceitei essa palavra, eu comi kimchi, comi doenjang, e em 24 horas eu fui perfeitamente curado. Pela primeira vez eu testemunhei isso num retiro que a gente no retiro de verão que a gente fez. Escutando essa palavra, mais ou menos 200 pessoas foram curadas das suas doenças. Naquele tempo, eu estava em Seul, num edifício. A gente alugou o 3º, 4º, 5º andar e a gente utilizava esses andares como igreja. E naquele tempo, a gente tinha um seminário ali. No 2º dia, depois que acabou o retiro, um irmão testemunhou. Esse irmão, ele tinha muita dor na coluna. Até carregar a Bíblia na mala, ele tinha fardo porque era muito pesado para ele. Aí, naquele dia, no primeiro dia, quando ele escutou a palavra no primeiro dia, eu também tô com dor de coluna, mas tá doendo, mas eu fui curado. Tudo contigo eu pedi de oração, crente que recebeste, assim será convosco. E ele aceitou essa palavra e ele se esqueceu. Quando acabou o retiro e ele estava indo embora do retiro, tinha sobrado muitos sacos de arroz. E eles falaram, vamos levar esses sacos de arroz para os seminaristas comerem em Seul. E eles levaram esses sacos de arroz para Seul. E esse irmão, ele estava carregando um fardo de arroz e subiu até o 5º andar. Ele colocou na cozinha do que os seminaristas comiam. Ele pegou 3 fardos e colocou nas costas e levou até o 5º andar. Sem pensar em nada. Aí depois que ele deixou os 3 fardos no chão, voltando para casa, ele se assustou. Mas eu estava com dor de coluna. Eu não conseguia nem carregar minha mala. Mas ele colocou um fardo de arroz nas costas e subiu até o 5º andar. Aí depois, no domingo, ele veio e testemunhou isso. Independente da forma que for. Quando a palavra de Deus quer entrar no seu coração. Isso não vai dar. Surge vários pensamentos. Fica empurrando a palavra de Deus para não entrar no coração. A viúva de Sarepta, quando ela escutou a palavra de Elias, faze para mim um pequeno pão, e depois não vai faltar farinha na tua panela, e nem azeite na tua botija. Então, se ela aceitasse essa palavra do homem de Deus, quando ela queria dar esse pão para o homem de Deus, do coração dela, como vai surgir farinha na panela? Como vai surgir azeite na botija? Isso não faz sentido. Continuamente surgiu o pensamento. Pessoal, quando a gente quer agir pela fé, não é que a gente não tem dificuldade ou problema. Mas esse pensamento que surge dentro de mim é verdade? Ou é a palavra de Deus que é a verdade? Isso que é importante. Então, se eu seguir o meu pensamento é maldição, e se eu aceitar a palavra de Deus, essa palavra de Deus vai tomar o meu coração e a preocupação, tristeza, todas essas coisas vão ser expulsas por Jesus Cristo. Foi assim com a viúva de Sarepta. Foi assim também com a esposa de um dos discípulos. Como que eu vou encher essas vasilhas vazias de azeite? Esse era o pensamento dela. Sim, é verdade. Como eu vou colocar de uma pequena vasilha para grandes vasilhas e vai continuamente encher? Sim, se a palavra de Deus falou que vai, então vai dar. Eu não vou rejeitar a palavra de Deus. E quando a palavra de Deus se torna vitoriosa no meu coração, vencendo os meus pensamentos, a palavra de Deus, ela começa a tomar lugar no nosso coração.
E quando a palavra de Deus toma lugar no nosso coração, a preocupação é expulsa, o medo é expulso, tristeza é expulso, os pensamentos maus são expulsos. Ele expulsa os pensamentos lascivos. E depois vem uma paz no coração inexplicável. Na nossa missão, tem irmãos que partiram da nossa igreja e agora estão voltando, alguns pastores. Eu falo, volte, volte. Jesus Cristo falou para perdoar 7 vezes 70. Eu não quero perguntar, eu não quero saber por que você errou, não. Volta. Por quê? Por que nós não conseguimos pregar esse evangelho? Quando eu quero pregar o evangelho, Satanás coloca um coração de que não vai dar. Ele, colocando o coração de que não vai dar, ele quebra toda a fé do nosso coração. Se eu orar, não vou ser respondido. Se eu ofertar, parece que Deus não vai me dar dinheiro. Por isso, eu tenho certeza que eu posso colocar o dinheiro no banco e vai ser meu, mas eu não tenho certeza que se eu der o dinheiro para Deus vai voltar. Eu não tenho essa certeza. Por isso a gente se torna egoísta. Por isso a gente flui pela carne. E assim, a gente frequenta a igreja, mas a desconfiança que Satanás coloca, a gente, mais do que a palavra de Deus, a gente enche o nosso coração dos nossos pensamentos. Por isso, essas coisas tiram a força do nosso coração, mata o poder do nosso coração e enche o nosso coração de trevas. Mas, pessoal, se a palavra de Deus entrar no seu coração, se a palavra de Deus, do Deus vivo, tomar lugar no nosso coração, se a palavra de Deus entrar no nosso coração, vai surgir uma coisa incrível na nossa vida. Em Gênesis capítulo 1 está escrito, no princípio criou Deus os céus e a terra estava vazia e sem forma, e o Espírito de Deus parava sobre a face do abismo. Quando Deus via, estava cheio de trevas, estava um vazio. Vamos supor que eu estivesse no lado dele. Ai, o que Deus vai fazer com essa terra escura, vazia? Como a palavra entrando vai mudar essa terra, Deus? Como essa terra vai conseguir frutificar? Não, acho que não vai conseguir. Deus, eu acho que não vai dar. Com certeza, se eu tivesse visto, eu teria me decepcionado e teria ficado com desesperança. Como naquela terra vai poder florescer alguma coisa? A terra sem forma, vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Como é que o passarinho vai cantar? Como é que vai se tornar num lindo jardim? Não faz sentido, Deus. Mas aquela terra que estava cheia de trevas, entrou a palavra de Deus. Haja luz. Pessoal, repitam comigo. Haja luz. Sim, pessoal. Essa palavra, haja luz. Essa única palavra de Deus. Aquela treva que estava enchendo aquela terra foi toda expulsa. Amém, aleluia. Isso está falando sobre o mundo do nosso coração. O nosso coração é escuro, tá com desesperança, tá triste, tá sofrendo. Mas se entrar a palavra de Deus, vai expulsar tudo isso. Há um tempo atrás, um irmão veio me procurar. Pastor, eu vim aqui para receber imposição de mãos. Esse irmão, ele está com câncer. E ele queria receber oração. Irmão, eu vou orar por ti, mas escuta o que eu vou te falar. Eu conversei com esse irmão. Irmão, eu estou conversando contigo agora. Mas se essa porta se abrir e Jesus Cristo entrar por ela, o que você acha que eu vou fazer?
Eu vou sentar do teu lado, né, irmão? E Jesus Cristo vai vir aqui no meu lugar e ele vai pregar a palavra, não é? Sim. E se Jesus Cristo vier e pregar a palavra por 1, 2, 3 horas, e depois, o que ele vai fazer? Ele vai se levantar e falar, tô indo embora, tchau, vai embora? Não. Então o que você acha que ele vai fazer? Ele vai me curar antes de ir embora. Você tem certeza? Sim, eu tenho certeza. Mas Jesus... Não tem motivo de Jesus Cristo me ver sofrendo por causa do câncer e ir embora assim. Sim, isso é fé. Por que você não teve esse coração antes? Eu falei. Em Deuteronômio capítulo 11 está escrito o quê? Quando você vê um cordeiro perdido, não finge que não viu, leva para o dono. E está escrito também, se você vê um jumento caído, não finge que você não viu, levanta ele. Você acha que Deus tem interesse no jumento, no cordeiro, na vaca, no boi? Não. Deus, ele tem interesse na gente. Se ele vê que a gente está caído, está doente, está sofrendo, ele não vai passar reto por nós. Com certeza ele vai nos levantar. Irmão, você crê nessa palavra? Sim, pastor, eu creio. Então, se você crê no Deus que quer te curar e você crê que você foi curado, então você vai se tornar um coração com ele, então você vai ser curado dessa doença. Naquele dia, eu fiz a imposição de mãos nele e orei e ele foi embora. E no dia seguinte, de manhã, eu liguei para aquele irmão. Irmão, como é que você tá? Sim, pastor. Sumiu toda a dor. Amém. E depois ele foi para todas as pessoas que tinham câncer, ele deu esse testemunho. E deve ter feito as outras pessoas serem curadas. Isso é fé. Então, vai acontecer conforme a fé. Mas, mesmo escutando que Jesus Cristo ressuscitou, por que as pessoas que escutaram não acreditaram? Por quê? No pensamento daquelas pessoas, como ele ressuscitou? Não faz sentido. Como ele vai ressuscitar? Não. Sim. Até agora, o que nós aprendemos é o método humano, é o pensamento humano. Nós não aprendemos a Deus. Como uma pessoa que morreu vai ressuscitar? Isso, no mundo humano, a gente aprendeu dessa forma e é assim. Mas se Deus fizer, vai dar certo. O que nós fazemos, Deus pode fazer. E o que nós não conseguimos, Deus também não consegue fazer. Então, por que a gente vai acreditar em Deus? Eu vou acreditar em mim, não é verdade? O que nós não conseguimos fazer, Deus pode cumprir. E o que é impossível para nós, é possível para Deus. E que nós não conseguimos fazer, Deus consegue fazer. Quando a gente acredita nesse Deus, Deus pode trabalhar poderosamente e com força dentro de nós. Hoje de manhã o pastor Park Yong-jun veio e ele testemunhou. É o mesmo pastor Park Yong-jun. Antigamente eu pensava, eu tenho que ser humilde, eu tenho que abaixar meu coração, eu tenho que fazer bem, eu tenho que ganhar uma igreja. Naquele tempo ele orava, ele pedia para Deus. Mas ele falava que Deus ia dar essa igreja, mas ele não tinha a convicção, a certeza no coração dele. Mas entrando a palavra de Deus, tudo ele faz a gente receber pela fé. E desde então, entrando a fé no nosso coração, o que acontece? A preocupação vai embora, o medo vai embora, a tristeza vai embora, a preocupação vai embora. Os pensamentos maus vão embora. O enfermo havia 38 anos. Jesus Cristo falou, levanta-te, toma o teu leito e anda. Ele aceitou essa palavra de coração.
E essa palavra entrando no coração desse enfermo havia 38 anos, primeiramente fez uma limpeza no coração dele. E no coração desse enfermo, aqueles pensamentos escuros que tomavam o coração dele, eu não posso andar, minha perna está ressequida, a minha coluna está doendo muito, eu não consigo me movimentar, não tem ninguém que me coloque no tanque, eu sou pobre, eu não tenho paz. Então, ele expulsou todos esses pensamentos. E somente aquele pensamento de que eu posso levantar e andar. Assim, esse pensamento, essa palavra tomou o coração dele. Jesus Cristo deu aquele coração, aquela palavra para que ele pudesse se levantar e andar. E assim surgiu força nas pernas, na coluna, e ele se tornou uma pessoa que poderia andar. Assim como esse enfermo havia 38 anos. Aqueles discípulos que não criam que Jesus Cristo poderia ressuscitar. Assim também Satanás está segurando o nosso coração. Nos 66 livros da Bíblia, Deus, Ele foi procurando cada canto do nosso coração. Ele está batendo no nosso coração com essas palavras. Então, quando eu vejo a Bíblia, realmente, eles não acreditavam. Mas Jesus Cristo apareceu. No versículo 14... Marcos capítulo 16, versículo 14. Finalmente, quando eles estavam comendo, Jesus Cristo apareceu para eles. E ele repreendeu a incredulidade dos discípulos. E ele repreendendo a incredulidade, a falta de fé deles, Jesus Cristo expulsou tudo isso do coração deles. E agora, dentro do coração daqueles discípulos, eles tinham aquele coração, Jesus Cristo não pode ressuscitar. Ele expulsou todos esses pensamentos, e quando a palavra de Jesus tomou lugar no coração deles, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Amados irmãos, as preocupações, o medo, as tristezas dos seus corações, se tudo isso for expulso, vocês vão poder ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E quando vocês pregarem o evangelho, vai aparecer o poder de Deus e o Espírito Santo de Deus vai poder trabalhar fortemente através de vocês, e vocês vão poder receber essa graça. Eu acredito piamente nisso. Amados irmãos e irmãs, as pessoas que estavam próximas de Jesus, mesmo escutando que Jesus Cristo ressuscitou, eles continuavam tristes e chorando porque não acreditavam. Os 2 discípulos que estavam indo para Emaús, porque eles não acreditaram que Jesus Cristo ressuscitaria, foram ali. Essa palavra toda fala sobre nós. Na verdade, todos nós estamos cheios de desconfianças que não conseguimos acreditar na palavra de Deus. O nosso coração está cheio dessa desconfiança e nós vivemos só com essa desconfiança até agora. Mas agora, entrando a palavra de Jesus, a palavra de que entrou a palavra de que Jesus Cristo lavou os nossos pecados. E eu tenho muitos pecados, eu sou pecador, eu não sei se eu vou para o inferno. Ele expulsou todos esses pensamentos com a palavra dele. E, de novo, entrando cada vez uma palavra, a palavra haja luz, expulsou as trevas. Dessa mesma forma, ele dividiu o firmamento de cima e de baixo. E ele fez cada árvore com cada espécie, com cada tipo de fruto. E ele criou esse maravilhoso mundo que davam frutos com flores e passarinhos. Assim, Deus quer fazer com seus corações possa se tornar num mundo de Deus, com flores, frutos, luz. Assim, Deus quer que a gente quer se encontrar com Ele. Ele quer que o nosso coração se encontre com o coração dele.
Vocês vieram nessa manhã de Páscoa. E aqueles 2 discípulos que estavam indo para Emaús, Jesus Cristo apareceu para Tomé. Jesus Cristo foi para Pedro que estava pescando no mar da Galileia. Jesus Cristo apareceu para o Saulo. Tomé não conseguia acreditar em Jesus Cristo, mas Jesus Cristo deu a fé no coração de Tomé. Pedro negou a Jesus Cristo 3 vezes e falou, eu não posso ser discípulo de Jesus, eu não consigo, eu tenho que ser pescador e ir para o mar pescar. E Jesus Cristo foi e procurou por ele e deu esperança e fé, falando para ele apacentar as ovelhas dele. E aqueles 2 discípulos que estavam fugindo para Emaús, não, volta para Jerusalém, testemunha sobre mim, testemunha sobre o Evangelho. E eles voltaram para Jerusalém e testemunharam sobre a ressurreição de Cristo. E aquele Saulo que perseguia Jesus Cristo, tornou ele num precioso servo de Deus que pregou o Evangelho pelo mundo todo. Agora, esse Jesus Cristo que ressuscitou, ele foi procurar por Tomé, assim como ele foi procurar por Pedro no Mar Galileia, assim como ele foi procurar pelos 2 discípulos que estavam indo para Emaús. Assim como Jesus Cristo também foi procurar pelo Saulo que perseguia ele. Hoje também Jesus Cristo está procurando por vocês nos seus corações. E a palavra de Jesus Cristo está batendo nos seus corações. Então essa palavra entrando nos seus corações, que vocês aceitem essa palavra pela fé. Assim como Pedro mudou. Assim como aqueles 2 discípulos que estavam indo para Emaús mudaram. Assim como Tomé mudou. Assim como Saulo se tornou Paulo. Se vocês aceitarem a palavra de Deus nos seus corações, essa palavra vai lhes transformar. Essa palavra vai lhes santificar. Essa palavra vai fazer vocês pregarem o Evangelho por todo o mundo. Vai surgir o grande e poderoso trabalho do Evangelho. Eu oro que nesse ano de 2013... que Deus possa salvar todos os nossos amados familiares. Vamos todos orar pelos nossos familiares. Se a gente viver por tanto tempo assim, sem eles receberem salvação, por que isso é bom? Não, vamos orar para que eles recebam a salvação esse ano. Os nossos familiares receberem a salvação, os nossos vizinhos receberem a salvação. O pastor Parque, o pastor Kim, o pastor Lee, não o evangelista mudo. Não só nós, mas eu vou pregar o Evangelho. Eu tenho a boca dura, mas se o Senhor trabalha através de mim, vendo a tua Bíblia, o Senhor trabalhando, Pedro mudou. O Senhor trabalhando, Saulo mudou. Os 2 discípulos que estavam fugindo para Emaús também mudaram. Mudou o Saulo, mudou o pastor Park Yong-ju, mudou o pastor Kim So-hun. Jesus, que o Senhor trabalhe. E eu só vou abrir a minha boca. É por isso que eu abro a boca bem grande, assim, para o Senhor encher a minha boca. Encha a minha boca, Senhor. Eu desejo com que Deus encha a boca de vocês. E enchendo as suas bocas, que vocês possam falar a palavra de Deus, que os seus corações fiquem cheios da palavra de Deus e que possa sair o coração de Deus através das suas bocas. E que as pessoas que aceitarem a palavra de Deus, que aceitarem o coração de Deus, vai ser expulsa a tristeza, a preocupação, o mal do coração dessas pessoas. E vai encher o coração dessas pessoas com o coração de Jesus. E assim o nosso país vai se tornar um país abençoado. E para que o evangelho seja pregado no mundo inteiro, Jesus Cristo ressuscitou. E Jesus Cristo que ressuscitou, falou o quê? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Amados irmãos,
Que a graça de Deus esteja flui abundante no seu coração. Que vocês aceitem a palavra de Deus do jeito que ela é. Que vocês possam se distanciar desse teu amigo tão próximo, teu pensamento. E quando vocês aceitarem a palavra de Deus no seu coração, assim como Deus a trabalhou através de Pedro, através de Paulo, através dos 2 discípulos que estavam fugindo para Emaús, através de Tomé, assim como Deus trabalhou através deles, que Deus trabalhe através de vocês. Eu acredito nisso. Até aqui.